paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Teologia sistemática nas 10 principais doutrinas bíblicas traz para você a última aula. Doutrinas das últimas coisas. A doutrina das últimas coisas também é conhecida como escatologia. Neste capítulo, estudaremos um pouco sobre o conceito, as suas principais correntes de interpretações, o estado intermediário dos mortos, a segunda vinda de Cristo, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro e grande tribulação, a manifestação pessoal de Cristo e o reino eterno. Vamos resumir tudo isso nesta aula para você. Vamos lá? Escatologia. Mateus capítulo 24, versículo de 1 a 14. Como texto básico para esse tema, leia e medite em Mateus capítulo 24, de 1 ao 14. Há duas perguntas que o homem faz há séculos: de onde viemos e para onde vamos? Falar de escatologia é então estimulante, pois a escatologia se propõe a responder à segunda pergunta que mencionamos. É bem verdade que mesmo os melhores teólogos e especialistas nesse assunto não têm todas as respostas quanto à questão, mesmo porque estamos tratando do futuro e deste assunto, só Deus conhece plenamente, pois ele é atemporal. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Portanto, neste capítulo, não temos a pretensão de esgotar o tema, mas sim de estudarmos e entendermos, a entendê-lo melhor, para que possamos nos preparar para o grande encontro com o nosso noivo, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois cremos que ele em breve voltará para buscar sua igreja gloriosa, que ele mesmo resgatou com seu precioso sangue. 1 João capítulo 2, versículo 18, 1 João capítulo 2, versículo 18 e 1 Pedro capítulo 17, versículo 20. Eu não vou ficar repetindo muitos versículos, as referências bíblicas, porque a aula é bem alongada, senão eu vou ficar toda a vida aqui, lendo para você. Então, se você precisar anotar, dê pause, anote e continue ouvindo, tá bom? Vamos lá. O conceito da escatologia, do grego eschaton, que significa tempo do fim, últimos tempos, e de outra palavra grega logiva, que tem o significado de estudo, de tratado, de etc. Então, juntando as palavras, podemos afirmar que a escatologia é o estudo das últimas coisas ou ainda o estudo sobre os últimos tempos. Vamos falar sobre principais correntes de interpretações. Existem algumas principais correntes de interpretações sobre a escatologia. Vou falar para você quais são elas e vou depois dizer qual é a que nós particularmente, mais acreditamos estar próxima da verídica, e a que nós cremos, a que nós seguimos. Mas vamos respeitar a opinião dos demais que têm as outras visões escatológicas. Porque se ela existe, a gente não pode, como eu disse aqui, não queremos ter a petulância de dizermos que somos o dono da verdade. Nós cremos que se existem essas outras correntes de interpretação, não podemos ignorá-las. Vamos lá. Pós-milenarismo. Qual é a definição, bispa, do pós-milenarismo? A definição é: a segunda vinda de Cristo acontecerá somente após o milênio. Daqui a pouco você vai saber o que é milênio. A ordem dos acontecimentos, a parte final da era da igreja era o milênio, viu? A parte
a ordem dos acontecimentos, a parte final da era da igreja era o milênio. Uma época de paz, prosperidade, promovida pelos esforços da igreja. Cristo virá após este período. Esta é a visão milenarista. Ela acredita que Jesus vai implantar o milênio, vamos passar o milênio na Terra, né? Vamos passar o milênio aqui na Terra depois que Jesus implantar, e que nós vivemos o milênio, que ele vai voltar para poder buscar a igreja. Então essa é a visão, né? Tem o amilenarismo. Qual é a definição do amilenarismo? O amilenarismo, a segunda vinda de Cristo se dará, todas elas voltadas à segunda vinda de Cristo, tá? No amilenarismo, a segunda vinda de Cristo se dará ao final da era da igreja e não existirá um milênio na Terra. Então, o amilenarismo não acredita no milênio, não acredita que Cristo vai implantar o milênio na Terra. Então, essa é a visão dele, e a ordem dos acontecimentos dessa visão é: a era da igreja se encerrará e será uma época de grande catástrofe. Cristo então voltará, haverá ressurreição geral, em seguida o juízo final, onde serão separados o justo do injusto, e logo após a eternidade, ponto e acabou. Essa é a visão do amilenarismo. Tem o pré-milenismo. Qual é a definição, bispa, do pré-milenismo? O pré-milenismo, a segunda vista de Cristo, para eles, acontecerá antes do milênio. A ordem dessa visão é: a era da igreja terminará no tempo da tribulação. Neste período, Cristo voltará, estabelecerá o reino milenar na terra. Logo após o milênio, Satanás será solto e esganará muitos povos, enganará muitos povos, e então será derrotado e preso para sempre. Ainda nessa visão, na sequência, haverá a ressurreição de todos os que morreram sem Deus, sendo que nesta mesma ocasião haverá também o juízo final e logo após a eternidade. Quanto ao encontro da igreja com Cristo, praticamente todos os pré-milenistas creem que ocorrerá através do arrebatamento. Aí nós temos as referências aqui de 1 Coríntios 15, 51 e 52 e 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 18. Quando a época do acontecimento, há pelo menos 3 grupos com interpretações diferentes. Repito, quanto à época do acontecimento, há pelo menos 3 grupos de interpretação diferente. Há arrebatamento pré-tribulacional, ou seja, o arrebatamento da igreja ocorrerá antes do início da grande tribulação, tá? Ou seja, ainda dentro dessa visão pré-milenismo, tem 3 vertentes aí para o arrebatamento da igreja, tá? O arrebatamento pré-tribulacional, aquele que acredita que o arrebatamento da igreja ocorrerá no início da tribulação. O B, que é o arrebatamento mesotribulacional, aquele que acredita que o arrebatamento acontecerá no meio da tribulação, ou seja, após 3 anos e meio, porque serão 7 anos de grande tribulação, tá? Então, esse mesotribulanismo acredita que nós vamos passar 3 anos e meio de grande tribulação, que a igreja vai passar, e no meio dessas 3 anos e meio, a igreja será arrebatada, ou seja, após 3 anos e meio do início da grande tribulação. E o arrebatamento pós-tribulacional. O pós-tribulacional, ele acredita que a igreja estará na terra durante toda a tribulação, 7 anos, que nós passaremos pela grande tribulação, sendo que o seu arrebatamento só ocorrerá no final da grande tribulação.
Bom, aqui eu já posso deixar claro para você que o meu entendimento, a minha visão, a minha crença, me baseio no arrebatamento pré-tribulacional, ou seja, o arrebatamento da igreja ocorrerá antes do início da grande tribulação. Não, nós não vamos passar pela tribulação. Aqueles que estão na noiva de Cristo, aqueles que estão, corretos com Deus, serão primeiro arrebatados. Mas respeito as demais visões escatológicas, amém? Vamos para uma observação aqui. Vamos ver, peraí. Tem uma visão, baseada aqui, algumas dessas visões em João 14, 1-3, que diz: Cristo voltará e nós, como sua igreja, estaremos para sempre com ele. Essa é importante, Isso é verdade. Vamos para o próximo tema, o estado intermediário dos mortos. Muita gente diz, como estão os mortos? Isso é uma pergunta que todo mundo faz. Morreu, acabou. Morreu, está dormindo no pó. Morreu, está dormindo no sono da indolência. Está no seio de Abraão, está no paraíso. Onde que está aquele ente querido seu que morreu, meu irmão, minha irmã? Como está nesse momento o estado intermediário dos mortos? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Como texto básico para esse tema, medita em Lucas. Lucas capítulo 16, de 19 ao 31, vou repetir. Como texto básico, reflita em Lucas. Lucas capítulo 16, versículo 19, ao 38. A parábola do rico e do Lázaro. Quem não conhece essa palavra, Existe um provérbio popular que afirma que a única verdade absoluta da vida é que um dia todos morrerão. Quando alguém perguntar qual é a verdade absoluta da vida, é que eu nasci e um dia vou morrer. Essa é a verdade absoluta. Nasci porque estou aqui e um dia eu morrerei. Porque a gente já nasce sabendo que vai morrer um dia. Ninguém vai ficar para semente. Apesar de esta não ser uma única verdade absoluta, vai dizer aqui o autor do estudo, o certo é que todos nós passaremos pela morte, como diz Hebreus capítulo 9, versículo 27. Com exceção os salvos que estiverem vivos na vinda do Senhor, como diz 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 17. Ou seja, vai que Jesus volta agora quando eu estou falando com você. Então a gente não vai morrer, porque nós vamos ser transformados em corpo e glória e subir. Agora, quem não estiver vivo na época do arrebatamento vai morrer. Amém? A grande pergunta é: para onde vão aqueles que morrem? Sejam os que servem a Cristo ou os que não têm como único Salvador em suas vidas. Para onde vão? Como estão? Nesse tópico, meu irmão e minha irmã, trataremos especificamente do tema, começando por conhecer o que ensina as culturas mais antigas da humanidade, conhecendo também um pouco sobre os ensinos distorcidos das principais religiões e, por último, conhecer o que ensina a Bíblia, pois a palavra de Deus revela ao ser humano. Quando, então, poderemos comparar o ensino bíblico com outros ensinos e poder comprovar mais uma vez que a Bíblia, como a palavra inspirada de Deus, tem sempre razão? Vamos lá? Onde estão os mortos? 1. O que as culturas mais antigas pensavam sobre o assunto que nós vamos falar aqui, até entrar no próximo tópico, é o que as culturas mais antigas, não estou falando da presente nem da futura, o que os antigos pensavam sobre os mortos, sobre onde estão os mortos. Os egípcios acreditavam, no passado, que a pessoa a morrer era transportada para outra vida,
podendo levar desta vida para outra pertences pessoais, tais como bens materiais, esposa, servos e etc. Por exemplo, os faraós. B. Os gregos. Os gregos acreditavam que os mortos eram transportados para uma ilha dos bem-aventurados, onde ficava aguardando o julgamento de 3 representantes do mundo subterrâneo. Se o morto tivesse sido bom durante a sua vida e os juízes estabelecessem, os juízes lá, os representantes do mundo subterrâneo, estabelecessem sua retidão, ele entrava num campo elíseo, uma espécie de paraíso dos gregos. Olha como tem interpretações. Os romanos acreditavam na vida após a morte, como um espelho desta vida. Agora nós vamos para o tópico 2. O que alguma das principais religiões pensam sobre o tema? Onde estão os mortos? O que algumas religiões pensam? A. O espiritismo kardecista e grande parte da linha do espiritismo ensina que ao morrer, o espírito da pessoa volta seguidas vezes em um processo que é chamado de reencarnação. Este ensino diz que isso acontece até que a pessoa alcance a perfeição, o que é chamado de espírito de luz. E aí se confronta com o todo, com o grande foco com o todo que é chamado Deus. Para o kardecista, um exemplo de Jesus que viveu entre nós estava em seu último estágio no processo evolutivo, não precisando, portanto, reencarnar novamente, que Jesus era um grande espírito de luz evoluído, mas eles não vê Jesus como Filho de Deus. Claro, descartado aí para nós que reconhecemos Jesus como nosso único, total, suficiente Salvador. Somente aqueles que são salvos confessam Jesus como Filho de Deus. B. O hinduísmo e o budismo ensinam que as almas voltam... Opa! Tudo bem? O hinduísmo e o budismo ensinam que as almas voltam a este mundo vezes seguida para serem purificadas até que alcance a bem-aventurança eterna. Segundo este ensino, isso acontece através da transmigração da alma. Isso é, após a morte da alma, a alma volta a reencarnar no corpo de um animal ou inseto ou ainda de um ser humano. Segundo este ensino, a alma passa de um corpo para outro até ser purificada. Então ela é autorizada a entrar na morada dos deuses. Enquanto os budistas chamam este lugar de Nirvana, os hindus brahmaneses dizem que a alma se une a Brahma, o grande poder universal. C. O islamismo. O islamismo ensina que ao morrer, os seguidores do Islã vão para o paraíso, enquanto os infiéis, os não islâmicos, arderão no inferno. Então, o islamismo acredita que só eles são salvos. Nós todos vamos para o inferno. Observação: a vida no paraíso será uma vida de delícia, principalmente para os homens, onde haverá belas virgens para atenderem aos seus desejos mais íntimos. Ai, que absurdo, né? Por isso que os islamismos ficam fazendo besteira aí, querendo morrer logo para poder ir para esse lugar que eles acreditam. Ai, Jesus, misericórdia. Vamos lá. O catolicismo romano. O conceito do cristianismo católico sobre este assunto é muito parecido com o do cristianismo evangélico, com uma exceção principal: o purgatório. Este conceito católico, de purgatório ensina que as pessoas, há exceções, ao morrerem, vão para o purgatório, uma espécie de antessala do inferno,
para purgar seus pecados e que, feito isso, são transformadas e transportadas para o paraíso. Aprendizado desse ensino deles é praticamente em todas as culturas, bem como em todas as religiões, mesmo com os conceitos errados, há um consenso principal: a vida pós a morte. Então, todos aqui você vai entender, né, que todas as visões aqui que nós estudamos até agora, chegando ao catolicismo, todos eles estão acreditando na vida após a morte, ou seja, não tem ninguém dormindo. Tá todo mundo acordado fazendo uma coisa ou outra, né, o islamismo lá com as mulheradas, com as virgens, sei lá, né, outros no purgatório, mas tá todo mundo vivo. Outro na fila lá da espera para reencarnar, tá tudo vivo, tá certo? Até aqui você entendeu? Vamos lá. Conhecendo o que a palavra de Deus ensina sobre este estigmante assunto e o que nós, os protestantes, acreditamos. A imortalidade da alma sempre foi uma realidade, mas somente com a vinda de Cristo, seus ensinos, sua morte e ressurreição, este assunto se tornou bem mais claro para nós. Lendo Mateus, capítulo 22, versículo 31 e 33, aprendemos então com a Bíblia Sagrada um pouco mais sobre esse tema. Vamos lá. 1. Antes da ressurreição de Cristo, vou repetir, antes da ressurreição de Cristo, para compreender melhor o ensino sobre o lugar onde todos os mortos, ou seja, justos e injustos, iam antes da morte, a ressurreição de Cristo, é preciso observar o texto original hebraico no Antigo Testamento e o original grego do Novo Testamento. Sheol no hebraico, Hades no grego. Sheol no hebraico, Hades no grego. Ambas as palavras têm o mesmo significado, ou seja, local para onde os mortos vão após a morte. No Antigo Testamento, por vezes, esta expressão está associada à sepultura. Isaías 38, 18. É interessante observar que antes da morte, a ressurreição de Cristo, tanto justo como injustos, ao morrerem, era levado para a mesma região, sendo que nesta região existia 2 lugares distintos. Presta bem atenção nisso. Antes de Jesus Cristo, todos que morriam iam para a mesma região. Só que dentro dessa região existiam 2 lugares distintos. Os justos ficavam no seio de Abraão, lugar de descanso e de paz. Leia isso lá em Lucas, capítulo 16, de 22 a 23. Observação. Precisamos entender o significado de seio de Abraão à luz da cultura hebraica. Os injustos, os não salvos, os pecadores, os condenados, eram transportados para o Hades. Hades, lugar de intenso sofrimento. Lucas capítulo 16, versículo 22 a 24, mas ainda não é o inferno. O que nós aprendemos aqui? A salvação é conquistada em vida. Havia um grande abismo entre os dois, né? Entre os 2 lugares distintos aí, dentro da mesma região, mas em lugares distintos. Havia um grande abismo entre os 2. O que era impossível alguém passar de um lugar para o outro, como você vai ler em Lucas, capítulo 16, versículo de 25 a 26. Não existe reencarnação, meu irmão e minha irmã. Desculpa se você é espírita e vai acompanhar essa história, esse estudo aqui no meu canal no YouTube. Mas eu também já acreditei em reencarnação. Eu tive dificuldade de voltar para a presença de Deus, de me reconverter novamente, porque eu era 100% crédula nessa doutrina da reencarnação. Até que um dia um pastor, que é meu sobrinho, virou para mim e disse: tia, aceita Jesus. Se a reencarnação existir, a senhora volta e conserta, mas se não existir, a senhora não está perdendo a sua salvação com balela. E eu corri para os braços de Jesus, fui estudar, aprendi a realidade de que realmente não existe a reencarnação. Os mortos não podem voltar.
tá? Quando você vê alguém em centro espírita, alguma coisa falando que é um ente querido seu que morreu, é mentira, é diabo que acompanhava a vida daquela pessoa, sabia das coisas e está se passando por aquela pessoa. Morto não volta. Não existe passagem. Lucas capítulo 16, 27 a 31 vai nos dar essa referência, essa certeza. Também Hebreus capítulo 9 e versículo 27. Após a ressurreição de Cristo, número 2, vamos lá. Os justos que estavam no seio de Abraão, o paraíso, foram transferidos para a cidade celeste. Na verdade, o paraíso, né, celeste. Efésios capítulo 4, de 7 a 10, comparado com Apocalipse 6, de 9 a 11. B. Quando aos não salvos, apesar de não termos um ensino tão claro, acreditamos que continue ainda até hoje e ficará até o juízo final, sendo transferido para o mesmo lugar de sofrimento e de tormento. Apocalipse 20, de 13 a 15. Conclusão, meu irmão e minha irmã. Na conclusão desse assunto, queremos lembrar as palavras do nosso grande irmão Paulo, que diz assim, preste bem atenção. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Dormem aqui não significa que a pessoa está dormindo no pó, mas é acerca dos que morreram, para que não vos entristeçai com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, assim Deus, através de Cristo, os tornará a trazer com ele, dizendo-vos isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a sua vinda, não iremos antes do que os que dormem. Portanto, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e nos encontraremos com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolidai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18. Você entendeu? Então aqui, do seio de Abraão, passou Jesus quando morreu na cruz. Vou trazer uma referência que ele diz, né? Para o ladrão, hoje mesmo estará comigo aonde? No paraíso. Então Jesus, ele inaugurou o paraíso com o ladrão da cruz. Então todos que estavam no seio de Abraão salvos, Jesus foi lá e transferiu eles para o paraíso, que é onde está hoje aquele ente querido seu salvo que morreu. Não está dormindo nada no pó, está no paraíso. O que está acontecendo lá? Meu irmão e minha irmã, você vai saber quando tu chegar lá. Não vamos querer saber coisas que não nos convêm, né? Isso daí é só direito de quem chega lá. Vamos lá, a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo. Com o texto básico para este tema, medita em Mateus, capítulo 24, de 1 ao 8. Nessa passagem, os discípulos interrogam a Jesus sobre os sinais da sua vinda. E o fim do mundo, eles acham que o mundo, a terra, seria destruída após a volta de Cristo. Grande parte da igreja hoje ainda acredita nisso. Mas Jesus nunca ensinou que a terra acabaria, e nem a Bíblia ensina desta maneira. O que a palavra de Deus ensina é que haverá um fim da presente dispensação da história humana, e que para se iniciar a dispensação do governo eterno de Deus, o cosmo, ou seja, o universo incluindo a Terra, sofrerá uma transformação. Apocalipse 21, de 1 a 2. Mas deste assunto trataremos em nossas outras oportunidades, em nossas outras aulas, que nós ministraremos completa sobre escatologia para você.
Eu vou parar, né? Porque temos muitas coisas a relatar sobre escatologias e já passamos de meia hora. E como eu disse que seria só, né, uma última aula bem resumida para você, se você quer saber mais sobre escatologia, fique conosco e participe do nosso próximo estudo, que você vai aprender muito mais. Sabe o que você vai aprender nos outros temas? Só uma palhinha para você. Você vai aprender a vinda de Cristo em relação à humanidade. Você vai aprender sobre os sinais que antecedem a vinda de Cristo. Você vai aprender a segunda vinda de Cristo. Você vai ouvir, você vai aprender a ressurreição da igreja. Você vai aprender do tribunal de Cristo e a boda do Cordeiro. Você vai aprender sobre o tribunal de Cristo, já falamos, né? A boda do Cordeiro. Vai aprender sobre a madeira, o feno e a palha. Vai aprender... Eu estou dando uma palhinha aqui para você não perder a próxima aula, que será escatologia. A grande tribulação, parte 1. Vai aprender entendendo a grande tribulação. Vai aprender a grande tribulação descrita no livro de Apocalipse. Vai entender a divisão do livro de Apocalipse. Vai aprender... Olha só quanta coisa você pode aprender na próxima aula. A grande tribulação, parte 2. Você vai aprender os remidos da tribulação, que é, né? Você vai aprender sobre as testemunhas, julgamento das trombetas. Nós vamos falar sobre os cavalos, vamos falar o segredo de Deus, né? E o livro. Você vai aprender o domínio dos gentios sobre Jerusalém e as duas testemunhas. Você vai aprender a grande tribulação, parte 3, o significado das figuras deste capítulo, o desenrolar dos seus acontecimentos na história. Você vai aprender as duas bestas do capítulo 13 de Apocalipse. Você vai aprender quem são elas. Você vai aprender quem é a besta, quem é o anticristo, quem é o falso profeta. Você vai aprender os acontecimentos, né, do Apocalipse, passo a passo, a grande tribulação, parte final, a preparação para o julgamento das taças. Deixa eu ver o que mais. O julgamento das taças. Vai aprender a Babilônia religiosa, a Babilônia política e econômica. Vai aprender da manifestação pessoal do reino de Deus. Vai aprender... tem muita coisa boa vindo por aí no próximo estudo. Deixa eu ver... doutrina das escrituras, bibliografia, né? Doutrina aqui das escrituras. Você vai aprender aí sobre os cavalos, né? O cavalo branco, o cavalo amarelo, o cavalo vermelho, o significado de cada um, a primeira taça, a segunda taça, a terceira taça, a primeira trombeta, a segunda trombeta. Vai tudo isso nós vamos trazer para você na escatologia, doutrina da salvação, doutrina da igreja, doutrina da angiologia, muita coisa. Eu vou parar por aqui, porque já estamos com 34 quase minutos de estudo, né? Se não ficar grande, você não consegue, eu não consigo publicar. E aqui eu dou os parabéns para todos vocês que estudaram e terminaram, concluíram a teologia sistemática nas 10 principais doutrinas bíblicas. E você, assim que comentar essa aula no YouTube, vai receber automaticamente, assim que bater para mim aqui, que eu estiver online, vai bater para você no teu WhatsApp o teu certificado, tá bom? Muito obrigado, parabéns, estou orgulhoso de cada aluno e de cada aluna que se esforçaram e estiveram conosco até o final. Deus abençoe, a paz.